mestrado em Ciências Biológicas pelo INPA e doutorado em Fitotecnia pela URGS, defendei em 2007, juntos lá na mesma época, fomos contemporâneos, e atualmente ele é professor e pesquisador no Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia do Amazonas, campus de Manaus, e vem trabalhando desde 2000, mais ou menos, né, Val? Lá desde o encontro de Santa Cruz do Sul é 2000, fui atrás para ver. 2002. Então, desde 2002, por aí. Então, já vai lá uns 12, 13, 14, 15 anos, enfim, com plantas alimentícias não convencionais. Então, esse foi o tema escolhido para nós. A gente acredita que ter trazido o Valdeli lá de Manaus para falar para nós, não só pelo conhecimento dele, mas também pela importância do contexto que o Val tem dentro dessa área de plantas alimentícias não convencionais, foi muito importante para o nosso encontro. Então a gente espera que vamos poder estar trocando muitas bastante experiências contigo. Val, então já passa a palavra. Boa tarde a todos. Quero agradecer ao Jean e à comissão organizadora pelo convite. Um privilégio estar aqui de novo na querência amada, né, como dizem os gaúchos. Realmente, eu até falei para o Jean que eu queria cancelar a vinda aqui, porque eu estou numa correria danada, participando de eventos todas as semanas, todos os finais de semana. Já tem, acho que, mais de um mês que eu não paro em Manaus, principalmente finais de semana. Então, participando de eventos pelo Brasil afora. Mas esse era um evento que particularmente eu queria vir, porque é um evento histórico para mim. Eu falei isso antes para o Jean, né? Porque essa história das punk começou realmente de uma forma robusta num encontro desse de botânicos do Rio Grande do Sul, acho que no ano de 2002, em Santa Cruz do Sul, na Unisc, né, onde o Bruno Irgang, amigo da maioria das pessoas que estão aqui, ou conhecido, ou ícone de vários de nós aqui, professores de muito, amigos de outros, falou: não, você tem que conhecer meu amigo Rapoport, que você vai conhecer lá. E chegando em Santa Cruz do Sul, eu conheci o Eduardo Hugo Rapoport, vários de vocês estavam lá, o Braque, a Andréia, o Jean também, e outros tantos estavam lá nesse evento. Assisti uma palestra do Rapoport, que foi muito engraçada, pitoresca, informativa e divertida. E no dia seguinte eu já saí caminhando com ele pelos terrenos baldios de Santa Cruz, apresentando várias plantas para o Eduardo Hugo Rapoport, e ele gostando, e já falando que ia levar muda, semente. E em seguida eu escrevi para ele pedindo algumas referências bibliográficas, e ele me mandou por e-mail. Então ali uma coisa que eu fazia desde criança, que é comer plantas diferentes, sempre comi isso, morei na zona rural até ir para a faculdade, morei num sítio, sem luz elétrica, de uma família muito simples e pobre de verdade, aonde a gente, né, fome não passava, mas realmente não tinha luz elétrica, não tinha luxo nenhum, e comíamos várias dessas plantas desde criança. E não só comíamos, como usávamos para tratar de coelho, que eu criava coelho, para tratar de porcos, de galinha, que aliás é outro uso que nas entrelinhas eu vou falar um pouco aqui, que tem a ver com o tema, que é a botânica na contemporaneidade, que é o uso das plantas como forrageiras, né? Forrageiras não convencionais até, que hoje com essa modernização, globalização e industrialização da agropecuária, seja de suíno, de avicultura, caprino, bovino e tudo mais, a gente esquece dessas plantas como fonte de alimentos para os animais também, não só para alimentos humanos. Quando é alimento humano a gente chama de alimentícia. Então esse é um evento realmente histórico por isso, né? Então a Andréia Carneiro, que está por aqui também, foi importantíssima nesse processo. Quando eu comecei a pesquisar as punk, a primeira pessoa que eu recorri e comentei foi o Bruno, depois na sequência a Andréia, o Braque também sempre foi um grande entusiasta, depois no processo do doutorado o Rodney colaborou, sempre um entusiasta também, vários outros colaboraram, não só na tese, com apoio moral, né, porque é um assunto que chama muita atenção. As punks sempre chamaram muita atenção, então cada vez mais chamando. Só que antes, até um pouco tempo atrás, as punks era coisa geralmente de alimento de pobre, de negro, de acampado e tal. Hoje não. As punks ganharam glamour, principalmente depois do lançamento do livro, mas até antes. E hoje, tanto que as punks estão em todos os eventos de alta gastronomia do Brasil. Sábado e domingo passado, por exemplo, eu estava no evento Paladar do jornal Estadão. Foi sábado e domingo dando uma palestra prática lá com o chefe de cozinha do restaurante Tuju, que é um dos restaurantes badalados do lado lá da Paulista, na Vila Mariana, não sei onde lá, um bairro nobre, e que o carro-chefe dele é punk. Então hoje punk virou, e aí entra com essa questão da contemporaneidade, um nicho de mercado
tanto para agricultores, empreendedores, do ramo de produção de alimentos, sorveteria, pizzaria, restaurantes, padarias, supermercados e um nicho de mercado, inclusive para nós botânicos. Ano passado, inclusive, eu tive o privilégio de participar a convite da reunião do G11, a reunião dos 11 melhores chefes do mundo. Entre eles, Ferran Adrià, Alex Atala, que era o anfitrião e quem me convidou, e o João Roca, o El Celé de Can Roca, em Girona, que é o melhor restaurante do mundo na atualidade. Claro que isso é muito modismo, mas o El Celé de Can Roca tem um botânico na equipe. E eu fui o primeiro a defender lá, então está na hora dos grandes restaurantes brasileiros que querem investir em ingredientes diferenciados, ter na sua equipe, como consultor, um bom botânico ou um outro profissional da área, um agroecólogo, um agrônomo, um biólogo que trabalhe na área de botânica, para identificar os recursos genéticos vegetais das suas regiões. Em Girona, eles mapearam em cada montanha daquela as diferentes plantas alimentícias não convencionais que lá tem. Isso é um nicho de mercado, para que a gente pare de falar da nossa biodiversidade e continue a comer a biodiversidade dos outros, que é o que tem acontecido por aí. Então, acho que falado isso, mostra a importância desse evento, onde tudo começou em 2002, e foi nesse mesmo período que eu fiz a proposta para o Lourenço da gente escrever um livro de plantas alimentícias não convencionais, e o processo foi muito lento, fomos amadurecendo de 2002, e o livro foi publicado no passado, no lançamento oficial em novembro de 2014, ou seja, não tem nem um ano, e o livro já é o best-seller de toda a editora Plantaro, até onde eu sei, de todos os tempos, desde que o Lourenço trabalha, antes de eu nascer. O livro que mais vendeu em menos de um ano foi o nosso das Punk. E ele ficava brincando, esse livro não vende e tal. Eu falei, vende, isso é um assunto que tem demanda, o povo está ávido por informações, a botânica gastronômica, e é aquela história que o Braque fala, que eu falo, outras pessoas falam, biodiversidade não é só sair pela boca. Biodiversidade tem que entrar pela boca e as plantas têm que estar literalmente na boca do povo. A gente tem que deixar de falar das nossas plantas só como número, biodiversidade e tal, e pensar nessas plantas como uma visão mais antropocêntrica mesmo, de uso, e um uso mais nobre que nós temos é nos alimentar, não só nutrir, com nutrientes que a gente não tem nas outras plantas. O Brasil hoje tem um grande problema de consumir ainda muitos alimentos ultraprocessados. Claro que ainda estamos muito melhor do que a maioria dos países no mundo, mas tendo essa biodiversidade toda, deveríamos comer muito mais plantas in natura, alimentos frescos, e é o que o novo guia para a população alimentar preconiza. Esse guia, quem não conhece, ele está disponível em PDF, do Ministério da Saúde, e uma das coisas que ele mais preconiza é alimentos originais, alimentos funcionais, alimentos que funcionam, e as Punk tem tudo a ver com isso. As Punk tem tudo a ver com a agroecologia, tem tudo a ver com a botânica, da gente falar botânica gastronômica, você dá aula de anatomia, de morfologia, de sistemática, de qualquer coisa ligada à planta, pensando na parte gastronômica, que é aquilo que você pode fazer receita, inclusive isso leva um certo chamariz para a disciplina. Pode passar? O meu nome está aí, o meu e-mail, aí eu passo, Facilita a vida, ainda bem. Esse é o livro, acho que a maioria das pessoas conhecem. Quem não conhece, eu trouxe uma mala aqui com uns 20 e poucos exemplares, para quem puder e quiser comprar. Depois, no intervalo, eu vou fazer uma sessão de autógrafo aí. Na realidade, e quem não puder comprar, depois pode comprar nas melhores livrarias do Brasil. Se não, pode ir no site do Lourenço, lá do Instituto Plantaro, plantaro.com.br. Plantas alimentícias não convencionais, PANC no Brasil. PANC é isso, é nada mais do que um acrônimo para plantas que não fazem parte do dia a dia. Então, o que é uma PANC? É qualquer planta que demanda explicação, que a gente tem que dizer o que é, tem que mostrar uma foto. Não adianta nada eu falar aqui em Pajurá, em Sorva, em Mapati, em Beldroega, Bertalhas, Urtigas. Claro que cada um de vocês, Urtiga, Bertalha, alguns de vocês vão conseguir formar no cérebro uma imagem. Mas tudo que eu falo, Mapati, Sorva, Pajurá, Sete Capote, tem muitos de vocês aqui que não vão conseguir formar uma imagem no cérebro. Se você não consegue nem imaginar o que é, não consegue visualizar, no máximo você vai imaginar, porque você não está vendo, então você não consegue, você não sabe o que é. Então tudo que demanda explicação, diferente de morango, uva, arroz, trigo, maçã, que todo mundo tem uma história e lembra.
Porque maçã, moranguinho, tudo isso tem a boneca moranguinho, tem a mochila moranguinho, tem a maçã da Branca de Neve. Então nós temos esse imperialismo gastronômico alimentar, né? A gente pensa muito, fala nisso, cadê a Ava? Ela fugiu? Né? Ah, tá aí, tá bom, não foge não. Então você tem esse imperialismo gastronômico alimentar e a gente pensa muito nessas plantas e as outras a gente desconhece. Esse livro é um guia de identificação, trata um pouco dos aspectos nutricionais e o diferencial dele é as receitas ilustradas. Na realidade, é um livro de botânica gastronômica. É o primeiro no Brasil e no mundo nesses moldes, não tem nada parecido, porque os que tem, claro, tem melhores, tem maiores, mais completos em termos de número de espécies, mas não com essa riqueza de informações sintetizada e principalmente com o que a menina perguntou agora há pouco, mas você comeu realmente todas essas receitas que estão ilustradas no livro? Todas essas e muito mais, né? E todo dia a gente come uma ou mais plantas e esse é o diferencial. Então a André chegou atrasada aqui, mas eu te mencionei, André, como a pioneira das punks, quando eu procurei lá para fazer cópia da bibliografia, né, que o Rapoport tinha recomendado e tudo. Então esse livro tem 768 páginas, 1053 receitas ou ideias, produtos, mais umas 2000 ideias que cada um pode fazer. Como eu falei agora há pouco com o Sérgio Gordion, essas receitas não são para ser seguidas, simplesmente para te inspirar a fazer alguma coisa usando os ingredientes e o seu talento culinário, né, a sua aptidão e aquele ingrediente novo, a quantidade que você tem naquele dia na sua cozinha. E mais de 2.510 fotos, né, e 351 espécies. Claro que não tem todas as espécies, tem espécies super comuns aqui no Rio Grande do Sul que não estão no livro. Por quê? Porque eu não tinha 7 fotos para ilustrar. Então, como é um livro padronizado, se não tinha 7 ou 8 fotos boas e 3 receitas, não dava para entrar no livro. E a ideia, é claro, não é esgotar. No Brasil tem mais de 10.000 plantas só nativas com potencial alimentício. Apesar de não ter esse checklist publicado, mas é um número estimado, talvez seja até maior que isso. E no livro não tem só nativa, diferente da minha tese lá da fitotecnia, que só nativa. O livro não. No livro não temos pretensão de incluir só nativos. Incluímos também as plantas naturalizadas, subespontâneas ou cultivadas no Brasil, que já estão no mercado, ou que tem alguém comendo, que tem um potencial. Essa era a ideia. Que são plantas alimentícias não convencionais? Eu já falei, é simplesmente um acrônimo. E às vezes tem gente que manda uma foto assim, eu achei essa punk. Né? Qualquer planta espontânea necessariamente não é punk. Punk é se ela tiver um potencial alimentício. E punk, agora tem muitos grupos na internet, né? Tem grupo no Facebook de punk. A cada lugar que eu vou dar uma oficina de campo, ou de cozinha, uma palestra, às vezes se cria um grupo no WhatsApp, e hoje tem algumas cidades que estão à frente, né? Claro, Porto Alegre foi pioneira, e tem muita coisa das punk, mas Brasília, por exemplo, começou agora, mas em um mês eu fui 2 vezes em Brasília dar cursos, oficinas, reuniões com chefes, então tem muita gente interessada nisso. Agora entra o nosso papel de biólogo, de agricultores, de empreendedores, de agroecólogos, de agrônomos, para começar a produzir essas plantas, porque o mercado está querendo comprar. Quer comprar muda, quer comprar semente, quer comprar estaca, os viveiros estão doidos atrás de mudas, tem muita gente vendendo coisas caríssimas na internet, tipo 1 ou 2 sementes por R$20 de várias plantas. Então qualquer planta dessa que demanda explicação, que não é do dia a dia, que não é corriqueira, que não é convencional, é punk. Mesmo que em algumas regiões elas sejam tradicionais. Se não fosse tradicional e não tivesse um mínimo de conhecimento, seria difícil de eu ter informação prática ou de literatura para poder colocar no livro. E dentre as punks tem um outro grupo mais desconhecido ainda, que são as HNC, que são as hortaliças não convencionais, os matinhos, que é o grande chamariz. Aqui nessa região, por exemplo, eu vim lá de Chapecó até aqui olhando pelo carro e vendo comida passando pela rua. Várias folhosas, né? Que muitos de vocês não comem, mesmo estando aqui, que poderia estar ali no buffet. E por que a gente não come isso? Porque não está lá, né? Então é aquela história, você nasce parecendo que só alface, couve, chicória e a selga e essas coisas são comestíveis. A gente tem que olhar as plantas com outros olhos. O problema é que a maioria de nós, talvez não tanto dessa plateia aqui, que é muito seleta, já que é um encontro de botânicos e de herbários, mas mesmo em botânicos, existem botânicos e botânicos. E dentro da botânica é uma grande área, né? Tem fisiologia, tem citologia, tem tudo. Nem todo mundo sabe diferenciar uma planta da outra. Então, a
a média do brasileiro, do mundo, é analfabeta botânico. Né? A gente somos analfabetos botânicos, olhamos para as plantas e não sabemos o que é. Então esse desafio do concurso botânico que está lá em cima para a gente olhar, apesar de ser plantas sequinhas, mortinhas da silva, vale a pena. É um exercício de memória, né? De memória visual, de jeitão, de tipão, que a gente precisa exercitar. Essas plantas que a gente vai mostrar aqui, claro que eu só estou mostrando algumas, e a ideia não é esgotar, até porque tem centenas de plantas que nem no livro estão, que eu tenho foto, que eu tenho informação, mas a ideia aqui é sensibilizar vocês, para vocês olharem para as plantas com outros olhos, e especialmente com outra boca, realmente pensando em fugir da monotonia alimentar. Essa monotonia que é uma constante, né? Todo dia a gente come bem, como comemos hoje, quem tem dinheiro, quem pode comer, está numa região que raramente passa-se fome. Pode estar passando fome de óleos elementos, que falta na maioria das plantas cultivadas e principalmente em alimentos ultraprocessados que a gente come demais no dia a dia. Mas então essas plantas chamadas insos aqui no Rio Grande do Sul, né, que é um termo bem gaúcho, plantas ruderais, têm servido de sustento para a humanidade desde o Paleolítico, desde a Idade da Pedra, um processo de coevolução. Um processo de coevolução que, inclusive, a maioria dessas plantas ditas daninhas, muitas delas são comestíveis. A Popov sempre cita um dado, que entre as 18 plantas mais infestantes do mundo, 16 são comestíveis. Né? Por quê? É um processo de coevolução. Né? As plantas têm vários níveis, tem as domesticadas, as semi-domesticadas, e tem um grupo que o pessoal chama de coevoluídas, né? Que são esses grupos das ditas daninhas, que é onde o homem pisa, ambiente antropizado, literalmente, antrópico, elas aparecem. Abriu clareira, tem luz, tem excesso de nutriente, de fezes, urinas, nitrogênio e outras coisas, cinza, alteração do pH do solo, aparecem essas plantinhas. Com isso, o homem acabou optando pela especialização ao invés da diversificação, optando ou sendo optado. Então hoje você vai em média 52 vezes por ano à feira, no mínimo, ou ao mercado, e nessas 52 vezes vocês podem fazer um exercício de memória. Você vai ver que você, o seu marido, a sua mãe, o seu pai, geralmente é monótono. Toda semana vocês compram as mesmas coisas. Cebola, pepino, tomate, pimentão, ovo. Por que só comprar isso? Porque só tem isso para vender? Geralmente é. Mas mesmo quando aparece uma fruta, uma castanha, uma folha diferente, tem muita gente que não ousa comprar. Então o que eu escrevi lá na introdução do livro é exatamente isso. Ouse experimentar uma coisa nova por semana. Fuja dessa mesmice, dessa monotonia alimentar. Se você está com esse livro na mão e você não é tão analfabeto botânico, que não é o caso dessa plateia, vá para o campo, vá para os terrenos baldios, para as hortas dos vizinhos, porque na horta, inclusive, quase tudo que tem numa horta, tirando o convencional, ainda é comestível. Em média, 89% que tem nesses ambientes antrópicos dá para comer. Então essa especialização levou a esse fato da gente comer 10, 20 e poucas plantas por dia. Quanto comemos? De 10 a 20, 25 espécies por dia, e amanhã você vai comer essas mesmas 20, no dia seguinte as mesmas 20, raramente você vai comer uma coisa diferente. Se você for daquele muito ortodoxo, vai comer o ano inteiro 20, 30 plantas, no almoço, no jantar, no café da manhã, na merenda, né? Uma vez ou outra, num aniversário de alguém, numa festinha, numa confraternização, você vai comer uma frutinha diferente. Tem gente que não se para, nem como nós paramos agora ali, o Rodney, para pegar uma cereja do Rio Grande, que não estava bem no ponto de maturação, mas comemos uma asinha, pelo menos um pitaco ali. Então, ouse experimentar coisa, principalmente vocês que são botânicos, que tem que ir para o campo, que às vezes não tem o que comer. Então é uma questão até de sobrevivência ou de diversificação de cardápio no campo. O assunto vai muito longe, a gente poderia... Aqui tem duas plantas super comuns, né? O dente de leão, Taraxacum officinale, e o Chenopodium album. São duas plantas super comuns aqui no Rio Grande do Sul, né? Plantas introduzidas. Essa aqui tem 11 mil unidades internacionais de vitamina A. Essa aqui tem mais cálcio que leite. Ambas podem ser comidas cruas, estão no livro, bem ilustradas. E são plantas muito promissoras. Se você olhar, por exemplo, dente de leão, chega a ter 136 mil unidades internacionais de vitamina A, e alface só tem 11 mil. De proteína tem 27 para 8, de fósforo tem 701 para 138. E essa aqui é uma tabela simples que eu uso porque já estava montado, mas a gente pode pegar vários outros dados.
Aqui essa foto do Rapoport, para quem não conhece ele, ainda está vivo, né? Com quase 90 anos e muito ativo ainda. Você manda e-mail para ele, ele responde rapidinho. Isso foi uma vez que eu fui na Argentina e fotografei um pé dessa de lançarinha branca, quinoa branca, Chenopodium alpo, de uns 4 metros de altura. Uma planta muito comum aqui do sul, é um tipo de erva de Santa Maria, de erva lombrigueira, só que não tem aquele cheiro forte, é muito gostosa, tida como as 18 piores plantas mais infestantes do planeta. Muito comum em regiões frias, né, aqui no interior de São Paulo, aqui no interior do Rio Grande do Sul, até no Rio de Janeiro ela ocorre. Beleza. Dente de leão que todo mundo conhece, mas mesmo assim tem gente que come pouco isso ainda. Isso é uma planta batida, mas se você não come ela no dia a dia, se o seu filho não está vendo você comê-la. E outra coisa, cada região tem suas próprias punk. Lá em Manaus não adianta eu mostrar essa foto aqui, porque ninguém conhece, ou melhor, todo mundo conhece quase, porque isso aparece nos filmes, nos nossos enlatados culturais. Então isso aparece naqueles filmes, é como dizia o Janikov, é amor de homem, né? Super passageiro, aquele frutinho que você assopra e vai embora ao vento. Então isso aqui você come as flores empanadas, tempurá, pode fazer geleia, pode fazer conserva com ela, as raízes, né? O famoso café de dente de leão. Tem até uma mulher que comprou o livro, está lá na Espanha agora, falou que tem tomado, a folha, ensalada e tudo mais. Então, não vou comentar aqui os valores nutricionais, né, para a gente não demandar muito tempo, mas elas são muito mais nutritivas. Uma coisa interessante é que, em média, gente, o João Renato deu a primeira palestra magistral aqui de abertura, sobre a questão da mega diversidade, da mega fitodiversidade brasileira, e falando das espécies. E olha que dado interessante, 10% da biodiversidade de qualquer bioma do planeta, em média, é alimentícia. Então, se no mundo inteiro tiver 300 mil espécies de angiosperma, de plantas vasculares pelo menos, 300 mil, isso muda bastante, teria 30 mil que dá para comer. No Brasil hoje tem quantas na lista lá fora? 40 mil? 42? 32 angiospermas. 40 mil pois é. Então vamos, sei lá, arredondar que no Brasil tenha 40 mil espécies de plantas vasculares, pteridófitas para cima. 40 mil. Se 10% das plantas que tem no Brasil dá para comer, das 40 mil a gente já teria 4 mil espécies de planta. Aonde vocês viram esse checklist? Quantas dessas plantas nós que somos brasileiros conhecemos? São centenas. Não passa de centenas nos livros que tem, no nosso inclusive, nos frutas comestíveis do Cerrado, frutas do Centro-Oeste, frutas da Amazônia. A gente fica sempre num rol de 100 e poucas. Então, se 10% fosse comestível, no Brasil já tinha 4 mil. Mas 10% é um número baixo. A média do Brasil é em torno de 20%, no mínimo. Então, já são 8 mil. Então, no Brasil teria 8 mil plantas que dá para comer autóctones, nativas. Não estou falando de dente de leão, de serralha, dessas comuns. Por que no livro, se a gente fosse na tese, que eu fiz lá no Rio Grande do Sul, sim, aqui em Porto Alegre, coloquei só as nativas, porque era o objetivo do TE. O livro não. O objetivo é diversificar cardápios, alternativas para agroecossistema, para evitar de você ter que ficar roçando, capinando, passando veneno, herbicidas e tudo mais. E porque o exótico para a gente hoje virou comum. E o nativo é que virou exótico. Então, quanto mais planta nativa a gente colocar num livro, menos as pessoas conhecem. Porque a gente conhece aquelas plantas ruderais que estão nas nossas lavouras, beira de estradas, e aqui no sul e sudeste, centro-oeste, por aqui afora, quase tudo que tem perto das nossas casas, a maioria são de origem europeia ou asiática. Diferente da Amazônia, que tem pouca planta exótica. Então a ideia é que as pessoas tivessem alternativa para no dia a dia incorporar pelo menos uma planta por semana no cardápio. E inclusive no mais longe, quem sabe que isso chegasse ao RU, aos restaurantes universitários, aos refeitórios, porque via de regra nossos restaurantes universitários e refeitório de escolas, as cantinas, tudo mais, são antipedagógicos. A gente fala de plantas na agroecologia, nas aulas de gastronomia, de nutrição, fala de alimentos verdes, alimentos coloridos, chega na hora da merenda, do almoço, né, os alunos falam, mas professor, cadê o verde, cadê o colorido? Lá em Manaus o pessoal chega ao cúmulo de chamar macarrão de salada, né? Macarrão frio, assim, é salada, né? E quando tem, é pouca coisa. Aqui não, né? Esse dia eu estava dando um curso no Espírito Santo, eu falei, pô, é até chato eu vir falar de punk aqui, e lá na minha cidade também, porque tem tanta verdura, tanto mato, né?
é alface da com pau, é agrião maravilhoso, mas no meio daquele agrião está cheio de estelária média, está cheio de galinçoga, plantas saborosíssimas, que já estão chegando nas feiras, o pessoal se anima um pouquinho. Então é isso aí. Quando você vai para ambientes antrópicos, como eu disse, considerando só plantas ditas daninhas, infestantes, nocivas, concorrentes, todos esses nomes preconceituosos, pejorativos, que eu sempre falo, que se existisse a Sociedade Protetora das Plantas, ia recorrer, né? Se as plantas tivessem o mesmo chamariz dos animais, os caras iam falar, não, isso é preconceituoso, vocês estão discriminando as plantas, não pode chamar ela de daninha e tal, né? Imagina você ficar chamando o animal, aquele mico estrela que está invadindo a Mata Atlântica, no máximo chama ele com todo cuidado, né? Porque você tem uma coisa mais de humanização em relação aos bichinhos. As plantas, o pessoal fala que é daninha, que é infestante, nociva e não está nem aí. Mas, em média, 89% do que tem aqui no sul e sudeste, principalmente, ambiente bem antrópico, dá para comer. E se a gente perguntar em Manaus, em Porto Alegre, na região metropolitana de Porto Alegre, quantas plantas tem que dá para comer? No Rio Grande do Sul tem quantas mil espécies, Braque? 5 mil? Nativas? Fanerógamas, a gente tem dados do Rambo, né? Não fizemos uma estimativa mais recente, mas pelo que o Rambo falava, fanerógamas 4.500, colocando mais pteridófitas, o que mais 400, 500, chegaria talvez a 5.000 espécies. Pois é. Vasculares. Então vamos arredondar em 5.000 para facilitar, seguindo o mesmo princípio. 5.000 espécies no estado mega diverso, que tem campos de altitude, campos de cima da serra, campos rupestres, Mata Atlântica, costa, marisma, restinga e tudo mais, 5.000 espécies. Se 10% dá para comer, tem 500 espécies no estado, gaúchas, nativas, dá para comer. 20%, 1.000, no mínimo 1.000. Isso só nativa. Quando você pega as europeias, as europeias que estão aí, você ia ter um cabedal, um repertório de plantas que poderia estar na matriz agrícola, no PA, no Programa de Aquisição de Alimentos, no PNAE, no Programa Nacional de Alimentação Escolar, para a gente realmente fazer o que o Estevam falou agora há pouco, mostrar para aquela geração Z, que está ali no laptop, no palm top, que a coisa mais importante que o ser humano deixou para o próprio ser humano é aquilo que dá para comer. Se você vive sem data show, vive sem tudo isso aqui, mas não vive sem comida. Tanto que nós saímos aqui para fazer a coisa mais instintiva e mais básica. Por isso estamos felizes e bem aqui. Fomos almoçar. E para a gente estar aqui nesse blá 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 e poder ficar pensando, filosofando na vida, tem alguém trabalhando. Tem alguém lá no Erval podando a erva mate, colhendo a erva mate, carregando, tal, indo para a ervateira, processando para que a gente tenha um mate aqui. Tem alguém com a barriguinha no fogão, cozinhando, tem um caminhoneiro, tem um barqueiro, tem alguém carregando comida para a gente. Porque a gente não consegue passa poucas horas sem comida e já fica de cara feia. E é aquela história, para você ter almoçado hoje, e a gente como comensal come 4, 5 vezes por dia, alguém tem que estar no campo, tem que estar no transporte, tem que estar na cozinha. Portanto, temos que valorizar o trabalho do agricultor, que a gente geralmente valoriza pouco, tanto na prática, na remuneração, quanto até na questão mais filosófica, de realmente valorizar e até de parar de falar aquela história, não estudou, vai trabalhar na enxada. Lá em Manaus, mesmo eu, agora que virei sitiante, outro colega meu que também tem doutorado e comprou um sítio, teve uma colega que falou, pô, mas vocês fizeram doutorado e agora voltaram para trabalhar na roça? E por que não? Primeiro que eu gosto de fazer exercício, de manhã já estou lá de picareta, cavando buraco e tal, e eu fiz isso até eu ir para a faculdade. Então eu nem me considero um neo-agricultor, porque eu só voltei a realmente plantar e a criar galinha, criar pato, marreco e companhia. E fazer algumas coisas que eu falava na teoria e que agora eu estou tentando colocar na prática, coisa que os agricultores não levavam a sério. Que é não queimar, que é enterrar peixe, que é cobrir com caroço de açaí. Então muita gente não fazia. Então eu estou fazendo aos trancos e barrancos, mostrando que pode funcionar. Então é isso. Das 5.000, temos 500.000 ou 1.000. Tanto que na minha tese, só na região metropolitana de Porto Alegre, a gente chegou a 312, que é esse número aqui. 312. Isso porque eu esqueci algumas, ou por desconhecimento esqueci de colocar outros, como Smilax, por exemplo. Depois eu aprendi que broto de Smilax é uma iguaria. É um aspargo da floresta aqui, o Smilax, a japicanga. Não coloquei Solano commersoni na época, porque eu tinha comido Solano commersoni verde, passei mal, apesar de estar amplamente citado na literatura como comestível, e é comestível, depois várias pessoas experimentaram, só que a planta tem que ser colhida com a parte aérea seca, bem seca.
Isso vai até para Solano tuberosum, que é a batata andina, erroneamente chamada de batata inglesa ou batata portuguesa. Então, em Porto Alegre deu 312, mais essas outras que eu esqueci, provavelmente chegaríamos até só de Smilax. Todos os brotos de Smilax são na iguaria. Então, chegaríamos talvez a 350 espécies naqueles 33 municípios, sei lá, da região metropolitana de Porto Alegre. Se a gente vier aqui para o Alto Uruguai, tem uma outra diversidade, lá em Cambará do Sul tem outras espécies, seguramente vamos chegar próximo de 1000 espécies entre frutas, hortaliças, condimentos, folhosas, tuberosas, no estado do Rio Grande do Sul, que poderiam ser mais valorizadas. As famílias aqui no Rio Grande do Sul, esse é o dado da minha tese, por exemplo, a família com o maior número de espécies das 312 foi, obviamente, Myrtácea, com 32 espécies que dá para comer, seguido de Asterácea, que é uma família importante aqui no Sul, depois Solanácea, com umas 17 espécies, e Urticácea brach, que é uma família que eu sou super fã, das urticas, que são gostosas pra caramba, são uma planta bem emblemática. Depois vocês vão ver um vídeo aqui no final e tal, tem as Passifloráceas até chegar em Anonácea, Sapotácea, Alecácea, que se fosse lá na Amazônia, talvez essas aqui fossem as primeiras, Então depende do bioma que você está. Quando a gente fala em alimentícia, isso varia de todas as formas de uso, desde corante, aromatizante, por isso que eu chamo alimentícia e não comestível. Comestível é aquilo que você mastiga. E machucou a boquinha? Daqui a pouco passa, tem própolis aqui, tá? Coloca a própolis aí. Senta aí, fica quietinho aqui que você vai ver um vídeo depois, tá bom? Vai passar. Quando a gente fala em... Tá não. Senta aí, quer uma aguinha? De nada. Intervalo. Intervalo para panquete. Senta aí, fofinho. Seguinte, quando a gente fala em planta comestível, todos os hábitos e formas de vida são considerados. Erva, aqui no Rio Grande do Sul, foi a maior parte, porque nós estamos numa região de campo e tal. Mas pode ser árvore, trepadeira, arbustos, arborescentes e tudo mais. Parte comestível varia de fruto até pólen. Então, fala em alimentícia, não é só folha, é só fruto. Mas na região metropolitana de Porto Alegre tem 66 plantas com flores comestíveis. Isso é um dado interessante, porque quando se fala em flor comestível no Brasil, se pensa em calêndula, em capuchinha, em rosa, em, sei lá, os hibiscos, Imerocales, pouca gente sabia que dava para comer ou não come no dia a dia. Vocês aqui em Nova Petrópolis, Gramado, Canela e tudo por aí cheio de Imerocales, Imerocales flava, Imerocales fulva e todos esses Imerocales que são maravilhosos para fazer patê, para fazer empanado e por aí vai. Ou seja, o comércio internacional, gente, utiliza muito pouco dessas plantas. Nós temos 30 mil plantas no planeta, alguns autores falam que tem 75 mil plantas que dá para comer no planeta, a gente utiliza 102 a 150, segundo a FAO, um número mais ou menos em torno de 0,04% da biodiversidade do planeta alimenta o mundo. Como eu falei, é monótona a nossa alimentação. E o nosso maior órgão do corpo humano que tem contato com o mundo externo não é a pele, é o trato digestório. Então, você come as mesmas coisas a vida toda, o dia inteiro. E todos os alimentos, eu sempre falo, nenhuma planta quer ser comida, nenhum ser vivo quer ser comido, principalmente aquele que não pode correr, que não pode se esconder, que não pode sair do sol, que não pode sair da chuva. Então, todas as plantas têm princípios ativos de defesas, ecologia química. Então, você fica o ano inteiro comendo as mesmas plantas, é o maior problema. E se você come só a mesma planta, você ainda está ingerindo o mesmo grupo de agrotóxico, Porque tem aquela história, isso aqui pode usar porque é registrado para essa cultura, que tem tempo de carência de 3 dias, e e as pessoas levam a sério isso, Levam a sério, tanto que lá nesse evento do Paladar, estava um colega de vocês aí, o Gaúcho, como é que é? O Heinz, Ele estava na mesa e foi, levaram ele lá para falar da questão do milho transgênico. E ele estava lá defendendo com unhas e dentes que ele acha seguro. Depois ele se contradiz, falou que ele era agrônomo, produtor rural há mais de 40 anos e que ele tinha experiência. Depois ele falou, não, eu não estou tão ligado. Então é aquela história, com todas essas plantas, com essa mega biodiversidade, tanto de animais quanto de plantas. Estava falando com o Zac hoje de manhã. Cadê o Zac? Tá ali. O Zac é outro, que foi um grande entusiasta, sempre me deu o maior apoio
moral, desde a época que ele dava disciplina de botânica econômica lá na URGS, depois durante o doutorado, inclusive participou da minha banca, e talvez tenha sido o único que teve coragem de ler a tese inteira e riscar vírgula por vírgula e corrigir tudo, que era um trabalho grande, deu uma grande contribuição e sempre entusiasta das punk. A gente estava conversando sobre os animais, né? Hoje, com essa questão do politicamente e corretamente ecológico no Brasil, a gente está tendo muito problema também, que a caça no Brasil sempre foi uma coisa de pobre, né? Se a caça no Brasil fosse da família real, ninguém falava muito mal da caça. Por um lado foi bom, que teve um período que realmente era predatório, mas hoje, se a gente não tiver um retorno às origens, inclusive de permissão e até de estímulo à criação de animais da fauna brasileira, que já deveria estar acontecendo há 515 anos no mínimo, a gente só fica criando frango confinado, porcos, não sei o quê. Hoje, com essa regeneração da Mata Atlântica, que está tendo, né, bastante coisa em vários lugares, com a proibição de caça, o pessoal levando bastante a sério e a legislação rigorosa, está tendo uma infestação de jacu, né, na Mata Atlântica, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, aqui ele me falou também, que daqui a 10 anos ninguém vai conseguir produzir um pé de couve, porque o jacu come 100% das folhas de couve, de repolho. Então, por que não manejarmos o jacu, que é muito mais saudável, gostoso, do que ficar criando galinha em regime subgalináceo, né, nessas granjas horríveis, comendo alimentação pobre, e alguém depois fala, o ovo é o melhor alimento do mundo. Agora o ovo é bom, mas é bom se a galinha for boa, se a galinha for bem alimentada e saudável, porque galinha com alimentação monótona, só com coisa transgênica, com um alimento ruim e pobre, né, não só porque é transgênico, mas porque é monótono em si, a vida inteira comendo só aquilo, sem ter direito de comer um matinho, sem ter direito de comer uma larvinha, uma minhoca, um matinho verde, uma folha, uma fibra, o ovo também não é tão bom assim. Então a gente tem que diversificar essas opções, fugir dessa monotonia. Inclusive, esse é o problema, porque hoje a gente tem o TDN, né? O transtorno de deficiência de natureza. Nessa palestra que eu participei lá, assisti uma palestra de uma italiana, da Paola, eu não conhecia ela, mas ela é aquela apresentadora do Masterchef, só que eu não tenho esse canal lá, e ela deu uma palestra mostrando lá um frango na bandejinha de isopor, uma galinha da Angola abatida do lado dela, ainda com pena, mas já morta, e as pessoas ficaram meio assim, porque hoje todo mundo aqui, a não ser quem é vegano, né, Zato, ou vegetariano, os outros comem carne, mas a hora que fala de matar uma galinha, de matar um porco, não é o caso muito aqui do Rio Grande do Sul, porque muita gente aqui tem tradição de abater ainda, mas tem gente que tem medinho, tem coitadinho da vaquinha e tal, mas você come lá, você não pode ver. Então esse transtorno de deficiência da natureza leva a isso. Você compra a carne no supermercado meia-noite, supermercado 24 horas, você vai lá e compra, você não tem problema, mas na hora de torcer o pescoço da galinha, de passar a faca lá e recolher o sangue, tem gente que tem medinho, peninha, não sei o quê. Então isso leva a esse problema de transtorno. E com as plantas é a mesma história. Como eu disse, a gente tem esse imperialismo gastronômico alimentar. 52% em média do que nós comemos vem da Eurásia. Mas eu não vou entrar em tanto detalhe, vou deixar essas questões mais polêmicas para a sessão de debates, perguntas e críticas, se for o caso, para a gente mostrar algumas plantas. Por que a gente não come essas plantas? A gente tem preconceito, tem paradigmas, tabus alimentares, achamos que são plantas de pobre, de negro, de índio, de acampamento, de pessoas em situação de vulnerabilidade nutricional. Isso a alta gastronomia veio para mostrar o contrário. Agora o Lírio do Brejo, por exemplo, eu digo em Coronário, está nos melhores restaurantes de São Paulo, né? Todos os eventos de alta gastronomia tem restaurantes especializados, né? Claro, é até um contrassenso, mas tem isso. Mas ótimo, não tem problema, está estimulando. Nenhum de vocês aqui precisa ir num restaurante e pagar um jantar de R$500 por pessoa para comer mato. Você pode ser soberano. Essa é outra vantagem das punk. Além de você procurar segurança alimentar, diversificação alimentar, você pode ter soberania alimentar. É aquilo que eu falei. É o legado mais importante que o ser humano deixou para o ser humano, é aquilo que você pode comer. Você está muito confortável aqui, porque está cheio de planta aí, está cheio de supermercado cheio. E se faltar comida, você vai comer o quê? Se você se perder 4, 5 dias no meio do mato, se você não encontrar uma pessoa simplória lá, que às vezes nunca estudou nenhum dia, para te dar uma comidinha, você vai sair comendo o quê? Tem gente que não sabe o que comer, mesmo sendo botânico, aí você vai ter que começar por tentativa e erro. Por que a gente não usa? Porque desconhece. Por que a gente desconhece? Porque não usa. É um círculo vicioso. E aí, quando você conhece, por que você não come? Porque não tem matéria-prima. Então, a maioria de nós somos urbanoides,
moramos na cidade, com a vida super atribulada, comemos aquilo que está no refeitório da universidade, na cantina, no restaurante, na pizzaria, na padaria do dia a dia. Poucos de nós fazemos, como em algumas regiões da Itália, que o pessoal tem aquele processo chamado fitolimurgia. O pessoal pega o acordeon lá, a sanfona, a gaita, como vocês gostam de chamar, e sai por aí uma comitiva atrás de urtiga, atrás de algumas plantinhas para comer. Mas isso também é folclórico e pitoresco. No dia a dia, é legal de vez em quando, mas no dia a dia, o bom é que você tivesse plantas para comer na feira de agroecológica, na feira orgânica, na feira em geral, no supermercado em geral, para que a gente tivesse opções a mais. E é o que eu escrevi lá na introdução do livro também. Eu falo assim, cada um de nós pode fazer uma pequena revolução gastronômica, porque nós somos comensais, comemos 4, 5 vezes por dia ou mais. Se você começar a gerar demandas por mais produto orgânico, cada vez mais vai ter produção de alimentos orgânicos. Se você começar a comprar frutas regionais e comprar e encomendar na feira, você pode chegar na feira do seu município, do seu bairro, e falar, seu João, só tem butiá? Tem, até butiá. Que é comum, às vezes não chega, tem, mas está lá. Não, me traga um cacho, me traga 2 que eu vou comprar, vou fazer geleia, vou fazer mousse, vou fazer licor, vou colocar na cachaça, e começa a gerar demanda. Porque você fala, não, butiá é folclórico, eu como. Quanto tempo tem que você não come butiá? Por que não tem sorvete de butiá no pote de 1 quilo para ser levado para casa igual tem de morango? Ah, mas dá trabalho, tudo dá trabalho. Morango dá um trabalho danado, toda a indústria de morango tem um mundo de mulheres, uma esteira maior do que esse auditório, de touquinha, de luvinha lá, cada uma com uma faquinha cortando cálice verdinho do morango para que ele vire compota. Aquilo não é feito industrializado, mecanicamente não, são seres humanos, geralmente mulheres, que ficam lá com a faquinha tirando de 1 por 1. Eu já vi várias vezes isso na TV. Então, muita gente trabalhando aquilo ali. Então, algumas punk dão um pouquinho de trabalho, mas todas dão. Então, a gente tem que começar a gerar demanda e gerar produção de matéria-prima para que isso chegue. Os chefes, às vezes, querem. Então, quem é agricultor, quem é biólogo e está disposto a voltar para o sítio da família ou comprar um sítio, quem sabe pode ser um nicho de mercado. Então, a gente faz pesquisa, divulgação e tudo mais. Aqui, falar de algumas plantas. Essa planta aqui, uma vez que apareceu aqui, né? O Bruno sempre falava que teve um registro lá em Barra do Paraí, né, Rosana? Da Vitória cruziana, ou que às vezes pode ser até a mesma. Victoria, família Nymphaeaceae. Essa é uma punk muito emblemática do Brasil, da Amazônia, do Pantanal, da maior parte do território brasileiro, o gênero Vitória, que é comestível. Se come a flor, se come o pecíolo descascado e se come a semente. E se come a batata. Ainda é uma planta super ornamental. Quem não conhece, esse aqui é o Jardim Botânico do Lourenço. Aqui fica o estoque de livros, exatamente dessa sala aqui saem os livros para o Brasil e para o mundo, né, da editora Plantado. Essa aqui é a mulher dele, que é bailarina, ele fez uma escultura para ela, né, e fica aqui a ninfa da Vanessa Brocchini, dando um charme aqui com a bundinha para cima aqui. Esse é o lago dele lá. A flor, né, o Lourenço, inclusive, ele é o polinizador da Vitória Régia dele, né? Tem até um vídeo dele no YouTube, que ele reclama até hoje que ninguém assiste o vídeo dele. Ele entrou dentro d'água, fez lá um trabalho de manipulação sexy da flor da Vitória Régia, polinizou e tal, e que o pessoal assiste um monte de outras coisas e não assiste o vídeo. Mas, Vitória Régia, aqui são algumas plantas, serralha, calancoi, a pétala de Vitória Régia, a cúrcuma aqui, ó, zedoária. Então, Vitória Régia, isso é uma novidade, né? Pétala de Vitória Régia, eu até sugeri um novo nome para ela, Indívia do Rio, que essa é uma indívia, né, lá da Amazônia, fantástico. Olha aqui, um canapé feito da pétala da Vitória Régia. Essa aqui é bem gaúcha, inclusive contar a história dessa planta. Esse prato aqui, nada mais, nada menos, foi feito pela Helena Riso, que é uma gaúcha daqui de Porto Alegre, hoje a melhor chefe mulher do mundo. Até quando ela fez isso aí, ela era a melhor chefe mulher da América Latina. Agora ela é a melhor chefe mulher do mundo, dona do restaurante Mani, junto com a Fernanda Lima, que é outra gaúcha. E ela foi lá comigo, conversando, ela fez esse prato aqui. E ele é bem gaúcho, porque tem até uma planta aqui no museu, que está aqui. Então essa pétala de Vitória Régia, esse amarelo é sapota dos Solimões, Pararibeia cordata, uma antiga bombacácea, atual malvase. E essas sementinhas aqui, ó, é a única planta que está aqui na capa do livro, que não entrou no livro, que está ilustrada ali em cima, que é a Ibicella lutea, chifres do diabo ou garras do diabo, Martiniácea, que é muito comum aqui no Rio Grande do Sul. Essas sementes aqui são do fruto imaturo
de garras do diabo. O Lourenço até fala, pô, mas você vai querer comer isso? Tem cheiro de merda. Quem já viu essa planta, ela é fedida. E ela é uma planta carnívora. Ela captura insetos também. E é muito legal para controle de pernilongo, se você tem em volta de casa. Ela é super prudenta. Ela é uma planta que pouca gente conhece. Aliás, poderia estar ali, se é que não está, na seção de identificação de plantas. Né? Porque é uma planta bem curiosa, Ibicella lutea. Tem aqueles frutos em forma de garra do diabo que está lá na coleção. Quem sabe essa está em... Eu não fui lá ver, hein? Deveria estar, se eu tivesse... E aí, se estiver lá, eu já dei de graça Ibicella lutea martiniacea, garras do diabo, o chifre do diabo. É aquele fruto que está lá dentro de um vidrinho, parece um chifre de cordeiro, assim, de carneiro, né? Abertinho. Então está aqui. Olha aqui, da Vitória Régia se come as flores, né? E a semente. Por isso que o nome popular dela, né, na literatura antiga é milho do rio. Porque quando você joga, tem muito o endosperma, acho que é endosperma, sei lá, amiláceo aqui. Quando você joga na panela, ele estoura, igual pipoca. E vira pipoca, pode ser feito farinha e tal. E a batata subterrânea, além dos pecíolos aqui que se come, é tipo lótus. Você tira os acúlios, corta em rodelinha e faz salada com shoyu, yakisoba, um monte de coisa. O suco verde. Mas também você pode comer o rizoma subterrâneo, que é parecido com o abacaxi depois de cozido. Dá para comer muito bem. Por isso que chama na Amazônia também de cará do rio. Ninguém, né? A pipoca aqui, ó, estoura bem, ó. Essa aqui não for... Aqui eu deixei queimar um pouquinho. Aqui uma coleção, ó, urtiga, braque. Urera baxífera aqui, ó, empanada. Urtigão. Uma delícia, tem cheiro e gosto de peixe. Aonde aqui é ariá. Da onde? Ariá. Oi? Da onde? Aonde é? Isso aqui lá no jardim, isso é um almoço que a gente fez lá no Jardim Botânico Plantado do Lourenço. Isso aqui é ariá, que é uma batatinha da Amazônia, Calatheia aluia, uma delícia, uma amarantácea. Mas ela está temperada aqui com nada mais, nada menos do que Chlorophyllum ruderalis, a couvinha, né, o arnica, que é uma planta super aromática, muito gostosa aqui nessa batata solteira. Aqui tem taioba, tem patê de oropronovis e tem saião. Por aí vai. Isso aqui, essa é a Helena Rizzo, que é essa super chefe aí. Esse é um restaurante que tem lá dentro do Plantado. Esse cara aqui é um crítico de gastronomia famoso. Então a gente fez um vinho, coisas chiques. Né? Então as punk agora estão tendo um glamour. Né? O Alex Atala já fez um jantar chique lá que era R$448 por pessoa. No cardápio tinha punk, claro que tinha que pagar chique, um cafezinho? tinha lagosta. Oi? Um cafezinho incluído? Não, e aí eu vi lá depois, não vou falar, eu estava andando lá pelo restaurante e vi lá assim, bebida, taxa incluída. Nesse valor a taxa já estava inclusa. Taxa inclusa, eu falei, ainda bem. Gente, agora, já são quase 3 horas? Pô, agora eu quero começar. Dentro das punk, não sei quem está controlando o tempo. Dentro das punk, eu esqueci, eu fui falando bastante, porque como eu disse, a minha pretensão aqui não é mostrar, geralmente eu sou estilo metralhadora, mas planta, gente. Quem quiser depois compra o livro, quem não comprou ainda, e você vai poder folhear lá. Todas que eu vou mostrar aqui praticamente estão no livro, todas estão, e nem todas, tem muitas outras aí. É o que eu conversava com o Zac hoje de manhã. É um campo aberto para pesquisa, para fazer TCC, para fazer monografia, dissertação de mestrado, tese, pós-doutorado. Uma grande área, tudo que você imaginar, escolhe uma punk ou mais de uma punk, qualquer uma que você escolher, a não ser que ela for muito badalada, a maior parte dela, tudo que você fizer vai ser inédito. E por isso, como a gente é xenófilo também na pesquisa, a gente gosta muitas vezes de fazer pesquisa com aquilo que é de fora, principalmente na nutrição. Por quê? Por facilidade, por comodismo, mas agora, mais do que nunca, está na hora da transdisciplinaridade. Então você tem que procurar um bom botânico da sua região, de uma universidade, de um herbário da região, e fazer uma parceria com ele, estimular esse botânico também, às vezes olhar com outros olhos, porque se você é gastrônomo, é tecnólogo de alimento, é engenheiro de alimento, é nutricionista, às vezes você é analfabeto botânico, não conhece as plantas. Então trabalhe com um agrônomo, um botânico da sua região, um agricultor da sua região, que conhece muita planta, e comece, mas não vou fazer mestrado com essa planta porque não tem nada na literatura. Ué, que ótimo! Você seja o primeiro ou a primeira, porque vai gerar uma coisa nova que vai ter tudo que você fizer, desde a pesquisa básica de citologia, de cromossomo, de genética, mas principalmente da parte toxicológica,
precisamos saber a parte química, de toxicologia, de fitoquímica, de bromatologia, né, composição centesimal, processamento, produtos diferenciados, novas técnicas para fazer amido, farinha, não sei o quê. E da parte mais biológica e agronômica e agroecológica, manejo, questão de poda, de tutoramento, de germinação, né? Ninguém sabe nada. Quanto mais nativa a planta é, menos estudo ela tem. Você pode fazer a revisão aí no Science Direct, no Cielo, portal CAPS, nos livros antigos, você não encontra quase nada, né? Então é muito difícil. Nós temos que ser menos xenófobo também na pesquisa e procurar valorizar aquilo que está no seu quintal, que ninguém nunca fez nada. Você é o pioneiro. A Cláudia está fazendo um pouco disso aí lá em Passo Fundo, né, porque eu estou acompanhando nos seus e-mails, de colocar os estudantes que estão fazendo a disciplina de agroecologia a fazer o mínimo de ensaio fitotécnico, agronômico, com alguma espécie, para ver como que germina, quantas sementes tem por quilo, sei lá, qualquer coisa básica é legal. Além disso, a pessoa vai estar conhecendo aquela planta, vai estar comendo a planta, né? Começar a criar receitas, fazer almoço temático, festa temática, jantares temáticos e tal. Dentro do livro vocês vão ver que tem plantas comuns, mas o acrônimo continua, PANC, produto alimentício não convencional, ou parte alimentícia não convencional, por exemplo, chuchu, Sequium edule, curcumitácea. Se come o fruto, mas não se come as túberas nem os brotos, geralmente. E chuchu come as folhas no suco verde. Suco verde não precisa ser só de couve, né? Suco verde pode e deve ser de hibiscus, rosa sinense, o mimos do Brasil, a graxa de estudante, pode ser de ora pronobis, pode ser de folha de chuchu, que deixa o suco bem gostoso, aveludado, fornece zinco, fornece um monte de elementos importantes. Esses brotinhos já são vendidos em São Paulo, pode ser um tipo de cambuquira, mas o grande diferencial do chuchu são as raízes tuberosas. Eu aqui em ação cavando nos bastidores do livro, né, debaixo de um parreiral de chuchu, e você vê aqui as raízes tuberosas, raízes de 40, 50 centímetros ou mais, e aqui você vê que a raiz fica bem longe do pé. Aqui o pé, ela cresce, forma lá, aqui o Lourenço, para quem não conhece aí, o Antônio que trabalha com ele, o cara lá que estava com a gente, e eu aqui, coletando raiz de chuchu. Olha o tamanho dessa raiz de chuchu. Então o chuchu no Brasil é uma lenda, se tinha raiz tuberosa ou não. E tem, um chuchu de 3, 4 anos, dá uma raiz de 4, 5 quilos, maravilhoso. Tanto que na Costa Rica se cultiva o chuchu como hortaliça tuberosa, e não hortaliça fruto só. E é uma iguaria, olha só que lindo isso aí. Isso é uma planta espetacular, você pode comer cru, para quem é crudívoro, está em moda no Brasil agora, ser vegano, vegetariano e crudívoro. Eu sou onívoro, continuo comendo de tudo, né? Mas não tem nada contra, desde que você tenha uma alimentação muito balanceada, né? E as PANC vêm a contribuir com esse mundo também. Claro que nem todas as PANCs, como nem todas as PAC, as plantas alimentícias convencionais, nem todas podem ser comida crua. Então o pessoal do crudivorismo sabe disso, tem que deixar de molho, tem que fermentar, né? Mas, então o chuchu pode ser comido cozido e frito, pode ser cozido como se fosse inhame, né? Comido com mel, com melado, pode fazer chuchu rosti, que é a raiz cozida ao dente, ralada, e usada para fazer chuchu rosti, em vez de usar batata andina para fazer chuchu rosti. Levei para uma padaria e o cara fez pão para mim de vários formatos, bolo, isso usando chuchu. Essa aqui é uma plantinha que daqui a pouco eu vou mostrar um videozinho dessa plantinha. Vocês vão assistir ele. Stachys bizantina, não sei, ó, pulmonária, orelha de coelho, peixinho da horta, orelha de ovelha. Essa planta dá para comer empanado e frito. Aça-peixe, que vocês conhecem bem aqui no Rio Grande do Sul, além de ser um papel higiênico alternativo para quem trabalha no campo, muito útil, né? Também serve para fazer empanado, por isso tem o nome aça-peixe. Aliás, papel higiênico alternativo tem vários, né? É importante saber. Os eringios, ó, o pessoal vai trabalhar com gravatar aí, eríngio, isso aqui o pessoal lá do INTA, lá em Tucumã, uma província da Argentina que, né, parecido um pouco aqui com o Rio Grande do Sul, a gente estava numa coleta lá, olha, coletando um monte de picão, um monte de eríngio, depois fizemos vários pratos na cozinha, comendo eríngio, né, que é muito gostoso. Olha aí, quase a planta, o Jean não está aqui agora, né, mas praticamente a planta símbolo do evento, que também é comestível, Halófilos pubérulus, não é tão, esse é gostoso, também se come bem. Isso aqui tem um alto teor de licopeno a ser quantificado e pesquisado pelos nutricionistas. Então, nutricionistas que estão, ou nutricionistas que estão aqui na plateia, podem, ou biólogos também, qualquer um,
agrônomo, quem quiser trabalhar na área, pode e deve quantificar o teor de licopeno nesses frutinhos aqui. Halófilos édricos, chau-chau, olho de pombo, vacunzeiro, por aí vai. Olha aí, você passa na peneira, ele rende uma polpa maravilhosa, o rendimento é muito bom, diga-se de passagem. E dessa polpa você pode fazer geleia, pode fazer um molho vermelho para massa, para tomate, para arroz, para macarrão, pode fazer um monte de coisa aí que você quiser, mousse, sorvete e tal. Além disso, a semente é comestível. O Zac, inclusive, está ali atrás, comeu há muito tempo atrás, em 2006, num evento de etnobotânica que a gente teve lá em Porto Alegre, eu servi uma porção de caroços de chau-chau torrado, um salzinho. E aí ele tem até um nome novo. Acho que a Andréia estava nessa expedição comigo, no Aero Marinho Russo. Eu descobri isso lá, entrei conversando com a senhora no Lami, que ela falou, você não come o quebra-queixo? E ela deu um novo nome para essa espécie, quebra-queixo, porque quando você mastiga ele faz crack, crack, que é crocante, mas é molinho, né? Uma castanhazinha. Galho de soga, que aqui no Rio Grande do Sul se chama de picão branco, né? Isso aqui se come condimento e tal. Vou passar mais rapidinho aqui, né, Jean? Quantos minutos tem? 5? Tem 5 minutos, então vou mostrar algumas plantas com isso aqui, ó, lactuca canadense, que aqui no Rio Grande do Sul se chama de raditicote, lá no litoral norte de orelha de coelho, tem essas nervuras. Isso aqui está no livro, é um tipo de lactuca. Os fissales, que se come, né? Joá de capote. Esse eu vou até falar um pouquinho aqui, porque ele tem bastante a ver. O nome dele popular é camapu. Sabe o que significa cama, né? Já que aqui no Rio Grande do Sul tem um município chamado Camapuã, que o Jerikov, amigo de vocês, foi meu parceiro também aqui, me ajudou muito quando eu estive aqui no Rio Grande do Sul. Eles falavam que era o município mais erótico do estado. Por que é o município mais erótico do estado? Ninguém sabe? Fitonímia é importante, gente. Fitonímia e toponímia. Esse caso aqui é fitonímia. Cama é peito, né? Seio. E cuã é redondo. Então, camacuã é peito redondo. Peito roliço. Por isso que já pode falar que era o município mais erótico do estado. Né? Sabia dessa, né? Você fala, né? Então, como ele é autoridade, ele não me deixa mentir aqui sozinho, eu posso falar com mais respaldo. E canapum também é muito erótico. Que esse cama é peito e pum é cheio. Então, canapum significa peito estufado, cheinho, com esse biquinho e tudo, ó. Né? O nome em Tupi-Guarani. Tem vários usos. A taboa, que eu sou super fã da taboa. Tifa dominguense, se come o palmito, se come o pólen. Tem grandes tifais por aí, populações oligárquicas de tifa. Eu vou gastar só mais um minutinho para terminar. Porque realmente passou o tempo, eu esqueci. Vários, pode comer o pólen, pode fazer conserva, pode comer cru, yakisoba. Isso aqui é uma planta curiosa do livro, não vou falar, Thalia geniculata, que aliás, essa aqui merecia até falar, que é uma planta super comum aqui no delta do Jacuí, lá no Guaíba, uma planta super curiosa, inédita. Ela tem esse rizoma, ninguém nunca cavou isso na história, provavelmente. Quer dizer, alguém cavou porque estava na literatura que era comestível. Esse é outro diferencial, né? Não tinha foto, então isso aqui provavelmente seja a primeira foto dessa espécie no planeta desse jeito. Então a gente fez um amido, o amido ficou cinza, deu um mingau cinza. Fervi o suco para ver se o amido cozinhava e saiu um suco rosa. Aí eu provei, o Lourenço provou, a gente estava lá na casa dele até, gostando, parecia suco de uva. Adicionei limão, alterou o pH, ficou desse jeito. Tinha uma festa lá, aliás, o aniversário do Lourenço, a família dele chegou e tal, foi uma coincidência, eu nem sabia. Eu servi esse suco, acho que no dia 19 de outubro, sei lá, do ano passado, em algum momento aí, que era o aniversário dele. Depois fizemos um pudim, também lá, com aquele amido cinza. As flores comestíveis, né? O cará, uma diversidade de cará enorme. Cará roxo, que você pode fazer purê, fazer pudim. Esse cará aqui, que é típico lá da Amazônia, eu estou plantando no meu sítio uma nova linha de pesquisa até, Cláudia. Eu estou chamando de controle biológico vegetal. Eu mato as minhas árvores no sítio, eu não preciso derrubar, eu planto Cissus gongiloides, que é uma vitácea, que abafa a árvore, e esse aqui que chama de Dioscória altíssima, que cobre a árvore toda e mata. Chega em agosto, setembro, as folhas caem todas, e geralmente, e aí eu tenho a capoeira roçada, controlada, usando essa planta aqui, que só vai dentro da capoeira. Essa batatinha aqui deu 85 quilos. Né? Recentemente arrancamos uma de 155 quilos. Esse era o meu carro Fiat Idea, uma única cova, isso é uma única batata, de uma única batatinha plantada desse tamanho, que deu 85 quilos e não apodrece. Isso aqui fica na minha garagem lá, os patos bicando, a hora que eu quero eu vou lá, corto, cozinho. Levei isso para Brasília semana retrasada, fizemos uma sopa fria, maior sucesso. Então Dioscória, e aqui no estado tem um mundo de Dioscória comestível também, merece estudo, dá para fazer escondidinho, batata doce.
o lírio do brejo que eu falei, vou ter que passar rapidinho, os jaracatiás, espera, vou precisar mais um pouquinho, Vasconcelos aqui essa folha, isso aqui na região de Árvorezinha, a professora Indy, que foi minha orientadora aqui, né? Isso aqui está cheio aqui na região, só no trajeto de Chapecó. Por que o Brasil não é o maior produtor de jaracatiá? Especialmente o jaracatiá que eu vou mostrar agora, típico aqui do Alto Uruguai, jaracate spinosa. Olha, pode fazer o doce, esse doce já está no mercado desde 1984, da Carmen, aqui de Árvorezinha. Agora esse aqui é o tchan, isso aqui é uma iguaria. Isso aqui para o lançamento do livro eu cortei alguns galhos e servi para 300 pessoas, não sei se alguém aqui estava lá no lançamento. Contratamos um buffet profissional para fazer um almoço chique no lançamento do livro, dia 8 de novembro de 2014. Foi um sucesso. Um dos doces servidos que fez o maior sucesso foi medula de jaracatiá servido. Isso aqui foi eu fazendo lá um dia antes do lançamento. Triturei esse monte de galho aqui, eu não cortei nem a árvore, foi só galho. E o grande diferencial é o fruto. Da medula você pode fazer farofa e do fruto você pode fazer jaracatiada cascão, muito melhor do que goiabada cascão. Basta triturar o fruto. Isso aqui o Alto Uruguai deveria ser o maior produtor, né? Nós deveríamos ter jaracatiada cascão, fabulosa, e ainda poderíamos ter isso aqui, ó, tâmara de jaracatiá. Isso aqui ele chamava tâmara da terra brasilis. Basta, a receita está bonitinha lá no livro, né? Fácil de fazer. Todo mundo que provou ficou encantado com esse negócio. Cada fruto tem mais de 50 sementes. Essa é uma espécie-chave para estudar aqui na região, as duas, aliás. Porque isso aqui só não vende porque não tem. Isso aqui poderia estar nas melhores delicatessens do Brasil e do mundo. O Brasil compra a tâmara do Emirados Árabes, aquelas tâmaras que está em moda comer tâmara agora, como substituto do açúcar. E eu coloquei no livro a uva do Japão, que é igual a tâmara, e a partir, é igual a língua do brejo, né? Está nos melhores restaurantes. A partir do momento, e no Rio Grande do Sul poderia ser o maior produtor mundial de uva do Japão, que é uma invasora que está aí. E quanto mais você tirar, inclusive, vai ser uma forma de controlar, porque a partir do momento que você coleta no solo os pseudofrutos, isso está bem explicado lá no livro, dá uma pasta maravilhosa. A pasta de uva do Japão, assim, eu já levei em eventos, hoje você não come nada, né? Porque eu vim de fora, não consegui trazer por causa do peso. Mas já levei uva, e uva do Japão tem aqui. Vocês é que tem que fazer. Cerveja, está em moda cerveja artesanal. Eu levei para a cervejaria Hund Beer, lá no Lami, em Porto Alegre. E o cara fez uma cerveja de uva do Japão, ficou um espetáculo. E ela é um substituto do açúcar. Basta você secar ela, triturar no liquidificador, ela já vira um açúcar mascavo. O Rio Grande do Sul poderia ser o maior produtor. O mundo da culinária crudívora, vegana e saudável no Brasil está crescendo. Então a uva do Japão vai deixar de ser uma invasora, infestante, vai passar a ser um cultivo, gerando emprego, gerando renda, de uma planta que já está aqui e que não tem como tirar ela. Até se tirar vai causar talvez mentira. Né? E o fato de você recolher aqui toneladas de pseudofruto do chão, a coleta deve ser no chão, inclusive, como os frutos da Amazônia, processar, você vai estar tirando de circulação também milhões de sementes, que inclusive vai controlar a população. Quando não tem mamão, você pode usar jaracatiá, urtiga, que eu falei aqui, né, que se pode entrar no paisagismo produtivo. Isso aqui, cadê a Ava? Fugiu de novo? Tá aí. Olha ali a sua urtiga do seu apartamento. Que bom, você está muito bem comportada, finalmente, né, que você arrumou uma tutora aí. A presidente da SBB, ela desde ontem já está cuidando da Ava. Né? Bom, olha aqui, pode comer fritinho, urtiga taioba. Taioba sendo vendida nos Estados Unidos. E agora, há menos de um mês, passou no Jornal Nacional. Né? Quem quiser ver depois, me manda um WhatsApp aí que eu repasso o link. Da taioba, sexta-feira, tem uns 15, 20 dias. Pedro Leopoldo, no Rio, Minas Gerais, do lado de BH, que também tem o Festival da Cansanção, Pedro Leopoldo, você pode ir lá comer, né? O João. Cansanção, que é o Urera aurantiaca, né? Um angu, um polenta. E lá está produzindo taioba para vender para os Estados Unidos. Olha o pessoal se degladiando lá no meio dos snacks, de um monte de porcaria aqui, ó, para comer taioba. Mineiros de Governador Valadares e de outros lugares de Minas que ganham em dólar em Massachusetts, em Boston, na Universidade de Massachusetts, e que pagam caro para comer quiabo, ora pronobis, machixe, giló e especialmente taioba. Olha aqui, a cara de alegria das pessoas ali, né? Acho que você vê. Vai comer taioba, você vê que brasileiro plantando taioba nos Estados Unidos, a produção lá não foi suficiente, estão levando daqui. Taioba se come dedo, vai muito bem em água floresta, taioba é de sombra. Taioba roxa, tem gente que acha que é tóxica, é super comestível, né? Xanthosoma violácea, o Pio Correia chama até de taioba verdadeira. Basta você saber identificar, eu sempre brinco com um talcozinho,
que é essa tonina dos botânicos, né? Essa serosidade que ocorre no pecíolo e na face inferior, caracteriza como uma xantossoma, é muito boa de comer, se planta nos Estados Unidos também, se come o rizoma, estou acabando, cozido e frito, por aí vai. As pichiricas, falei hoje com o Rodney, né? O Rodney me levou num sítio de uns amigos dele uma vez, da Seleni, do João ali em Taquara, e lá tem muita Leandra australis. Leandra, comer leandra é uma maravilha, né? Não tem nenhuma leandra não, né? Leandra australis, muito gostosa, suculenta e cheia de antocianina, antioxidante. E a cara dela é essa aqui, ó, frutinho, é o mirtilo brasileiro, né? Riquíssimo em antocianina, você pode já vender na feira, mas o Brasil é xenófilo, nós temos congresso de small fruits aqui em Vacaria, mas ninguém fala das pichiricas nossas, dos fissados nossos, tem que chegar um de fora. Pode fazer geleia, olha a cor dessa geleia, olha a cor desse sorvete, né? Eu escrevi lá para azul, né? Você tem uma vida azul, se você está azul de fome, seus problemas acabaram. Tem todas essas micôniazinhas, que são gostosinhas, são mirtilos nativos com alto teor de antocianina. Temos uma dezena de espécies no Cerrado, na Mata Atlântica, que nem estão listadas, mas leandra, clidêmia e algumas micônias, todas são comestíveis, produzindo cores inéditas no mundo gastronômico. E os chefs veem isso aqui e ficam doidos, né? Inclusive tem melastomatácea que se come a folha e que se produz nesse solo arenoso com água ácida, né? Aciotes, por exemplo. Vou passar rapidinho, então, e tal. Agora eu quero mostrar esse videozinho aqui, rapidinho antes de acabar, 2 minutos só. Como é que anda aqui o processo? Fecha. Minimiza, fecha. E será que tem som já? Aqui. Lá de baixo? Tá, mas já tá lá. Ah, tá. Já tá indo, será? Da hora? Meu Deus, que menina fofa! Vamos lá, dá uma dentada nessa folha. Agora vai aumentar o ibope das funk com essa musa Ava Pilheim Knopf. Meu Deus, é a sucessora da Gisele Bündchen. Na verdade está pintada para guerra, né? Está muito selvagem essa menina. Mastiga bem. Tem que aprender a filmar. Olha, tem um gato passando também. Ava, você gosta de punk? Eu gosto de cortar e colocar para baixo, né? O que você sabe das punk? A blusa punk? Qual é a cor da sua blusa punk? Rosa escuro. A rosa escura? Oh. O que mais? Que planta punk você conhece? Só essa? O que mais que tem lá no seu apartamento? E você come, faz um buquê e tudo. Não. E mais o quê? Aquela que bem na entrada do prédio. A gente pode comer a folha frita, cozida. Urtiga. Urtiga! Você gosta de urtiga? Não? Quem gosta de urtiga? Valdeli. Quem é Valdeli? Nossa Senhora! O que mais que a gente come de pano? Não tem. Não? Você não come nada, né? Porque você é muito safada. Olha aí. Olha ali. Coloca um choinho. Coloca choinho para temperar. Ah, vai ser enjoada. Mas tá bom, né? Você já tá comendo uma folhinha, já tá de bom tamanho, né, minha? Olha. Delícia. É o palinho, é o pecíolo. Não, isso é o rabinho. O rabinho é igual o rabinho do peixe. Esse é o peixinho da horta, então você come o rabinho também. O que você gosta de... Uau, você viu o seu vídeo? Olha aí, ficou de cabeça para baixo, eu tenho que aprender a filmar, hein? Pois é, mas esse é um peixinho da horta que também está fazendo muito sucesso, é uma planta muito comum aqui no Rio Grande do Sul, né, porque ela é de clima frio, do Cáucaso, cultivado, isso aí está nos grandes restaurantes de São Paulo também, como empanado e tal.
Então, na realidade, gente, essa era uma ideia, né? Tem muita coisa nos preâmbulos aí que daria para discutir. Eu passei da hora pra caramba, porque o tema era grande. Eu fico à disposição se alguém tiver alguma pergunta. E depois, com alguns volumes do livro aí no intervalo, eu vou estar por ali se alguém quiser. Eu vou autografar aí para quem quiser e puder comprar. Tá bom? Obrigado. Até mais.